Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e hoje nós vamos para a nossa aula de recuperação. Parece que você não estudou o suficiente, né? Mas não tem problema. Hoje vou tirar todas as suas dúvidas e para a prova de recuperação você vai vir craque, certo? Então vamos lá, pessoal! Bom, pessoal, na nossa revisão de recuperação hoje, nós vamos ver aqueles mesmos assuntos que nós vimos na prova e também durante a unidade 1 inteira. Então, presta bem atenção. Nós vamos falar agora da aula 2, que é a crise do antigo regime e a consolidação da sociedade burguesa. Você lembra, pessoal, que o antigo regime é o absolutismo, certo? E esse antigo regime, ele vai estar dividido em ordens ou estamentos, que hoje é o que? Classes sociais. Então, nós vamos ter o primeiro estamento, que é o clero, que é representado pelos membros da igreja. Nós vamos ter o segundo estamento, que é a nobreza, que vai ser representado pelo rei e por todos os membros da realeza. E nós vamos ter o terceiro estado, que é o terceiro estado, é o estamento menos privilegiado. São eles que vão pagar os privilégios do clero e também da nobreza. Lembrando que o terceiro estado vão pagar muitos impostos e o clero e a nobreza quase não vão pagar ou não vão pagar absolutamente nada. Porém, pessoal, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai chegar uma classe social chamada burguesia, que vai começar a questionar esse antigo regime, começar a questionar o quê? O poder absoluto dos reis. E vai acontecer que o antigo regime não vai mais responder às transformações econômicas e culturais em curso, abrindo caminho para rupturas e revoluções. E aí, com isso, nós vamos ter a burguesia e o liberalismo. Então, ideia de liberdade, ela vai começar a aparecer com mais frequência na sociedade. E a burguesia é quem vai dar impulso nisso aí. Então, embora a burguesia acumulasse muita riqueza, essa classe aqui vai permanecer excluída dos privilégios políticos. Então, vão ser ricos, mas não vão ter voz política, não vai ter voz ativa na sociedade, pessoal. E aí, com isso, eles vão querer mais. Então, vai surgir isso aqui, ó, o liberalismo, que afirmou que a defesa da propriedade privada, da livre iniciativa e da limitação do poder do Estado. Esse poder do Estado é o poder do rei, pessoal. O rei agora, segundo o liberalismo, ele não pode mais ter o poder absoluto, porque o poder ele tem que emanar do povo, pessoal, da vontade coletiva, certo? E aí nós vamos ter várias revoluções e uma das mais importantes vai ser a Revolução Francesa. Então, essa Revolução Francesa tornou-se o símbolo do processo de transformação política. Vai ser essa revolução que vai acabar com o absolutismo lá na França, com o antigo regime, e vai influenciar outras revoluções que vão derrubar todos os reis absolutos da sociedade. Então, com essa revolução, vai acontecer a ruptura, ou seja, vão acabar com a ordem estamental. Porém, não vai eliminar todas as desigualdades. Porém, agora vai dar mais liberdade e alguns privilégios para essa classe que está surgindo, que é a burguesia. Dito isto, nós vamos para a aula 7, que fala sobre o socialismo utópico, científico e o anarquismo. Bom, pessoal, falei para vocês que lá na Revolução Industrial surge o capitalismo, certo? E esse capitalismo, ele vai gerar uma desigualdade social, onde vai ter a classe privilegiada, que é a burguesia, os donos dos meios de produção, e vai ter a classe menos privilegiada, que são os operários. Então, pensando nisso, vai surgir algumas teorias que vão tentar acabar com essa desigualdade. E uma dessas teorias vai ser o socialismo utópico. O que é o utópico? Vem da palavra utopia. Utopia quer dizer um sonho. Então, socialismo utópico quer dizer é uma teoria que existe apenas na imaginação, que é impossível isso se tornar realidade. Então, o socialismo utópico foi uma das primeiras formas de crítica ao
capitalismo, que você já sabe o que é. Apesar das boas intenções, essas propostas eram consideradas pouco realistas. Por quê, pessoal? Porque pregava que a sociedade ela vai ser reorganizada de forma pacífica, na igualdade, na solidariedade e na cooperação entre as pessoas. Só que o socialismo científico, que vai ser outra teoria, vai falar que é impossível acabar com essa desigualdade gerada pelo capitalismo de forma pacífica. E vai dizer o seguinte, que não tem como, que só é possível acabar com essa desigualdade através da luta de classes, pessoal, através da união dos trabalhadores para tentar acabar com essa desigualdade. Que o fim dessa desigualdade não vai vir de forma pacífica. O povo tem que ir à luta. E aí, com isso também, vai vir uma outra teoria chamada anarquismo. Eles são bem mais radicais. Eles vão falar o quê? Que o Estado é a origem de tudo que é ruim que acontece na sociedade. Então, para acabar com a desigualdade e tornar as pessoas iguais, eles vão defender a eliminação do Estado. Mas, professor, é possível uma pessoa viver em sociedade sem o Estado, sem leis? Segundo os sim, pessoal. Por quê? Porque as leis, quem vão fazer é as próprias pessoas que moram naquela sociedade. Então, se não há lei, não vai ter crime, porque agora todo mundo aqui vai ser realmente igual. Será que isso é possível, pessoal? Os anarquistas acham que sim. E aí, nós vamos agora falar da aula 9, que é sobre o imperialismo do século XIX e a partilha da África. Bom, pessoal, o imperialismo ele foi um processo de expansão das potências europeias sobre os territórios da África e da Ásia. Lembrando que esse imperialismo, esse domínio europeu sobre a África e a Ásia, vai acontecer por quê? Porque os europeus, eles precisavam de mercados consumidores para vender os seus produtos. E além disso, eles vão precisar também de matéria-prima, pessoal. E também, além de matéria-prima, eles vão precisar de mão de obra barata. Então, na África e na Ásia, eles vão encontrar mercado consumidor, eles vão encontrar matéria-prima e eles também vão conseguir mão de obra muito barata. E aí, o que eles vão fazer para tentar dominar e vão conseguir? Eles vão fazer uma reunião chamada Conferência de Berlim, que vai acontecer em 1884, para partilhar o território da África. Vão partilhar entre 15 países europeus, onde cada país vai ficar com um território africano. Mas, professor, o que acontece com o povo que mora lá? Esse povo ele vai ficar dominado por esses países. Tanto é que, como eu falei para vocês nas últimas aulas, até hoje na África, no continente, não tem um idioma próprio. O povo fala várias línguas devido a essa colonização aí do século XIX. E aí, pessoal, nós vamos ver as formas de dominação, de exploração e controle político e militar. Essas colônias, ou seja, esses territórios que eram dominados, eram utilizados principalmente para fornecer matéria-prima e riqueza natural. Nas colônias, o poder político era exercido pelos governos europeus, ou seja, os europeus eles invadiam esses territórios e eles colocavam lá pessoas, ou seja, o governo, que eles queriam que governassem. E aí eles vão simplesmente eliminar, vão simplesmente ignorar as pessoas que vão morar naqueles lugares. E aí os europeus, eles vão buscar impor a sua cultura, a sua religião e a língua às populações colonizadas. E aí nós vamos chegar na aula 10, que é sobre o colonialismo, racismo científico e dominação cultural. Falei para vocês que não tem como o europeu, por mais que ele quisesse dominar esses territórios, eles não podiam chegar lá simplesmente falando que ia dominar. Não, pelo contrário. Eles vão ter que encontrar alguma forma pacífica, por enquanto, para poder fazer o quê? Para poder dominar esse povo. E aí eles vão, dessa forma,
domina a África, a Ásia e também a Oceania, em busca de matéria-prima, mercado consumidor e novas áreas para investimentos. O colonialismo não foi apenas uma ocupação territorial, mas também um sistema de exploração econômica, controle político e dominação cultural. E aí nós temos, através dessa dominação cultural, o etnocentrismo, que é o quê? Que é uma teoria racista, onde fala que existem civilizações que são mais superiores que outras. Então, segundo o etnocentrismo, as civilizações mais evoluídas, elas têm o direito de dominar as menos evoluídas. O que vai dizer se uma sociedade é menos evoluída que a outra? Vai ser o nível de indústria que ela tem. Então, o continente africano praticamente não tinha muita indústria. Então, isso aí vai servir de base para que esse europeu venha lá da Europa e colonize e explore todas as riquezas desse continente. E aí, apesar da dominação europeia, muitos povos africanos e asiáticos resistiram ao colonialismo. Essas resistências ocorreram de diversas formas: revoltas armadas, preservação cultural, movimentos políticos e lutas pela independência. Grande parte das colônias foi organizada para produzir matérias-primas destinadas às indústrias europeias. Esse modelo econômico gerou desigualdade, dependência econômica e concentração de riqueza nas potências coloniais. Então, pessoal, o que acontece aqui? Com o imperialismo, com o colonialismo, vai deixar uma dependência muito grande em territórios principalmente africanos. Asiáticos nem tanto, mas na África sim. Por quê? Porque a África vai ser muito explorada. E aí quando eles exploram a mão de obra, exploram as matérias-primas e acaba tudo, eles voltam para a Europa. E aí vai deixar lá essa desigualdade e um enorme rastro de pobreza que dura até hoje naquele continente, pessoal. E aí, dito isso, nós vamos falar de ciência, positivismo e ideologias do progresso. Falei para vocês que o positivismo, ele vai defender uma sociedade baseada na ciência, ou seja, na comprovação dos fatos e na observação dos fatos. Os positivistas falam que não tem como uma sociedade progredir, ela se desenvolver, se ela não usar ciência. E aí o que acontece? Segundo os positivistas, para mim chegar nessa última fase aqui, a sociedade ela passa por duas fases antes, que é a religiosa, que é aquela fase onde tudo é explicado através da fé. Depois vai vir uma segunda fase, que é a fase filosófica, que fala sobre o quê? Fala sobre os deuses, fala sobre mitologia, mas que não usa ciência. E por fim, a última fase, que é a fase científica. Nesse último estágio, a ciência seria responsável por orientar o desenvolvimento da sociedade. E aí essas ideias positivistas vão influenciar fortemente o Brasil, pessoal. Os militares aqui, quando foi proclamada a República em 1889, vão usar isso aqui na sua bandeira. Ordem e progresso. O que isso significa uma sociedade pautada na ordem e progresso? Quer dizer que é uma sociedade positivista, uma sociedade onde vai investir ciência. Então, se é uma sociedade onde a ciência quer dizer que é uma sociedade próspera, é uma sociedade que vai progredir, certo? E aí, a burguesia, ela vai pegar esse discurso do positivismo e vai reafirmar, vai falar que uma sociedade ela só é próspera se ela passa pelo capitalismo industrial, se ela passa por essa revolução industrial. Assim, ciência e tecnologia também serviram para fortalecer o sistema capitalista e a estrutura social baseada na propriedade privada e na exploração do trabalho. Mas aqui, pessoal, nós vamos ter uma contradição. Se uma sociedade ela vai progredir
usando ciência, usando a Revolução Industrial, como os burgueses, os capitalistas falam, nessa mesma sociedade vai existir problemas sociais como pobreza, desigualdade, exploração do trabalho. E aí fica a pergunta, isto é progresso? Uma sociedade onde existe muitos índices de pobreza, desigualdade e exploração do trabalho. Então a indústria, ela não beneficiou todos da mesma forma. A formação da classe operária foi marcada por jornadas de trabalhos longas, baixos salários e pouca proteção social. Bom, pessoal, dito isto, nossa revisão chegou ao fim. Espero muito que você se dê muito bem na sua prova, se concentre, estuda que tudo vai dar certo, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um grande beijo e tchau!